Chegar. Iris, te mandei um convitinho aí. Olá, Tudo bem? tudo bem você? Tudo bem, graças a Deus. Tirando Vamos as fazer. correrias, né, de pandemia e tudo mais. É verdade. Esperar a Nanda entrar. A Vânia já tá aqui. Vânia, como é que tá de som, luz? Tá bom? Tá cortando um pouco. Deixa eu ver como é que tá minha internet aqui. Deixa eu dar Eu tô no Wi-Fi. Tá tudo certo a princípio. Ah lá, a Nanda entrou. A Nanda. Agora sim, aham. Tava falhando. Ananda, veja pra gente como é que tá a luz, tava som, tentando tá bom? ajudar a luz. É, né? Ah, Eu tenho aqui uma luminária que a gente usou há muito tempo, o Vitor ligar. usou para dar aula na pandemia, né? Então aí fica uma luminária aqui para dar uma melhorada. Eu até coloquei uma, mas estava muito forte. Falei, não, acho que melhor deixar sem. Vamos ver o que que a Ananda diz aí. Tá bom. Bom, agora tá pontual aí, 4 horas, né? Oi, pessoal que tá chegando. A Ananda falou que tá bom. Então, legal. Então, acho que podemos começar. Pessoal, muito obrigada pela participação de cada um que já está aqui e quem vai assistir ainda a live. Fique muito à vontade. Prometo que vai ser uma live muito divertida de amigas que têm alguns anos aí, né? De estrada, de compartilhar, né? E tudo mais, Iris. E te agradecer muito já por você ter aceitado o convite. A gente está muito, muito feliz, assim, que você está junto com a gente sempre, né? Em parceria. Que bom poder fazer parte dessa parceria, né? Eu até brinquei outro dia que eu me sinto o D'Artagnan no meio dos três mosqueteiros, né? Três mosqueteiras. Que legal, Iris, que legal. Então tá bom. Então, muito feliz, né, de você estar aqui, né, participando e já iniciando, assim, falando o porquê você está aqui, né? Então, quem me conhece, quem é meu aluno, quem esteve com a gente na escola de música, né, sabe o tanto que eu acredito nesse trabalho multiprofissional, né, para os cantores, né? E aí eu achei alguém que pensa da mesma forma que foi a doutora Iris. Fiz muitos cursos em São Paulo e vi que tinha isso também. Aí achei assim, bom, então não tô doida sozinha, né? Que as pessoas me olhavam, pra quê? Fonoaudiólogo? Psicólogo para cantor? Hã? O quê? Tipo, ficava olhando com uma cara muito estranha, né? E aí, quando eu percebi que outros faziam assim, eu falei, então tá bom, tamo maluco todo mundo junto, então. E a Iris foi a pessoa, né? Que me apoiou desde o começo. Eu tinha muito medo, né, de trabalhar com voz. E aí comecei a trabalhar por incentivo, né, da Iris também e de uma professora da faculdade, né? Que ela falava justamente isso. Se você tem um bom profissional que caminha, né, professor de canto, fonoaudiólogo e otorrino, esse tripé é perfeito. Então foi aí que eu decidi trabalhar com voz e com apoio da digníssima doutora Iris. Muito obrigada, viu? Imagina. E vamos Essa começar, então. Doutora Iris, você fique bem à vontade. Se você quer começar a falar, né? O nosso tema hoje é voz cantada, né? Se você quer dar algum exemplo, se você quer contar algum caso, se você quer falar propriamente do nosso trabalho que a gente já passou junto, então fique muito à vontade, assim, para começar. Se você também quiser se apresentar, por favor, fique à vontade. pode deixar. E quem tiver alguma pergunta também pode colocar, né? Que se eu souber, eu respondo. Pode, Então, pode a minha, sim. a minha formação inicial foi como professora, né? Uhum, Fiz o magistério, depois do magistério fiz dois adicionais, um para trabalhar com uhum, deficiência visual e outro com deficiência auditiva. uhum, Trabalhando com a deficiência auditiva, trabalhando com surdos, é que eu descobri a fono. Foi onde eu fui uhum, minha formação e me apaixonei por essa área. uhum. Assim como eu também. Principalmente, principalmente com relação, né, a todas essas questões de inclusão e tudo mais. Né? E a voz Uhum, acabou ficando um pouquinho de lado. uhum, Mas há uns 10 anos, mais ou menos, eu fiz um curso ali na IPO,
com uma das Uhum. grandes fonoaudiólogas, que é a Silvia Pinho, e aí eu me apaixonei literalmente pela voz. E foi onde eu Uhum. consegui linkar qual é a parte da fono e qual é a parte do professor de técnica vocal. Onde Uhum. a gente percebe assim, que um não consegue trabalhar sem o outro. Exatamente. Então foi aí que essa parceria realmente começou a fluir dentro de mim. Aham, que legal. Então, para a gente pensar, né, o que, que a gente precisa falar de voz? Né? Uhum. Inicialmente, a gente tem que pensar nas pregas vocais. São pregas Isso. vocais, não são cordas. Não é que todo mundo fala Hum. corda vocal. Não, não é corda vocal. Quem tem corda é violão, violino. Essas são as pregas. Mas Uhum. a função básica, primária das pregas vocais não era falar, não era produzir voz. A função Uhum. básica era proteção das vias aéreas. Né? Como Olha, assim, proteção das vias aéreas? A gente brinca quando a gente se afoga que foi alguma coisa uhum. pro cano errado. E literalmente é isso que acontece. Alguma Uhum. coisa está querendo entrar lá no canal respiratório, o que, que a gente faz? A gente tosse, as pregas vocais, elas vibram e fazem grandes fluxos de ar para expelir aquilo para fora. Então, Uhum. essa foi a função para que a prega vocal foi criada. Depois, Uhum. com o passar do tempo, que veio a fonação, a fala. Uhum. E qual que é a diferença da fala, da voz falada e da voz cantada? É o tipo de esforço que você vai fazer. Né? Nós caminhamos todo dia. Subimos Uhum. escada, temos escada, até corremos. Mas se nós formos jogar uma partida de futebol, se nós formos correr uma corrida, fazer uma maratona, nós Uhum. estamos preparados? É a mesma coisa É. para nós. Sim, pessoal, vocês ouviram isso, alunos? Eu sempre falo isso, porque é como também você fazer, né? Você estava falando da corrida, né? Você faz um alongamento, você se prepara, né? Mas por que esse aluno de voz, ou qualquer profissional que trabalha com a voz, não pensa isso, né? E aí vai soltando tudo, vai esgoelando tudo, vai. Meu Deus! Porque as pessoas Né? acham, eu falo todo dia, qual que é a diferença, né, de eu cantar? Aham. Qual é a É o diferença, né? esforço. Você não vai cantar somente no pé do ouvido de alguém. Você vai cantar Uhum. numa plateia, você vai ter um público te esperando. Aham. Com certeza. Exige uma musculatura muito mais forte, muito mais preparada. Uhum. E o que, que a gente precisa? A gente precisa trabalhar. Prega vocal é músculo. Com certeza. Né? Então não tem Uhum. como separar. Eu até trouxe algumas figuras, não sei se dá para enxergar aí. Então, essa aqui, ó, é a prega Uhum. vocal. Na Aham. respiração e na Uhum. fonação. Né? Então, o Sim. que acontece? Quando nós respiramos, a prega vocal se abre para deixar o fluxo de ar passar. Tá. Como é que a Uhum. voz é produzida? Aquele fluxo de ar que entrou, quando ele Uhum. volta, quando ele sai, ele passa entre as pregas vocais, num efeito Uhum. chamado efeito Bernoulli. É o mesmo efeito que Uhum. faz os aviões permanecerem no ar. Uhum. E o que, que isso faz? Ele faz as pregas se aproximarem e elas vibram Uhum. no movimento ondulatório. Esse movimento ondulatório é a produção de voz. Para Uhum. isso a gente chama de fonte. Né? Onde é a fonte de toda a voz, de toda a fala? Na laringe, nas pregas vocais. Só que essa Uhum. voz produzida na fonte, ela precisa do quê? Ela precisa de um filtro. Quais são os Uhum. filtros? É a nossa caixa de ressonância. E aí é o grande diferencial da voz cantada. O que Uhum. a gente precisa para cantar bem? A gente precisa ter uma boa impostação, a gente precisa ter projeção, a gente precisa ter Uhum. uma boa respiração, você precisa colocar a sua voz adequadamente. Então, é Uhum. diferente da voz falada. O nível de Uhum. exigência é muito maior. Sim. Na fala, a gente já tem muitas influências, né? Poxa, eu vou vou apresentar uma aula, vou dar uma palestra, aí eu tô mais nervosa, o que que a gente faz? A gente tensiona a laringe.
Você Aham. traz a respiração tudo para cima. E quando você tem Uhum. respiração muito superior, qual que é a tendência? Você tensionar ainda mais essa laringe. Uhum. O Fala. que é Agora muito imagina no canto. prejudicial, né? Uhum. Pior ainda. Pior ainda. É porque você já está Uhum. fazendo um esforço maior e você está Uhum. tensionando. Então, se a gente Uhum. for olhar na clínica fonoaudiológica, a maioria dos problemas vocais, o que que é? É o abuso ou o mau uso. Uhum. 99% dos cantores, eles acabam tendo algum problema vocal por causa do Uhum. esforço. É um esforço demais. Uhum. E até assim, eu não sei se você vai lembrar, tinha uma aluna com a gente, né, na escola de música. Eu não sei se pode falar o nome dela, porque ela falou assim, ah, pode falar de mim, mas eu fiquei, pode falar seu nome e seu caso. Então, eu vou falar só o caso. Por causa do Que caso, dá umas eu características, a gente vai linkando. isso. Porque essa questão de você trazer, né, essa respiração aqui, aí também já vem muita parte emocional, né? É o abuso e essa tensão aqui, e não sei se você lembra que aí quando eu pedia para ela cantar, se era no grupo, ok. Se era sozinha, ela desabava a chorar, né? Então, é uma coisa engraçada, porque liga também, né? E em alguns casos a gente fazia muito esse link, né? O profissional, o professor, né? O fonoaudiólogo, ela passou com você também. Aí lembra que você pediu um exame para ela, né? E ela foi lá para o otorrino. Mas depois teve uma outra parte que foi o psicólogo. Então já não é mais um tripé, já, né? Tem quatro já. E a gente pode ir Às vezes ampliando. até mais, né? Porque nós tivemos uma outra paciente em comum que ela tinha refluxo. Isso E aí já ela, é e nutricionista, ela é não RH. sabia, né? Ela não sabia. Então, todas as Sim, características da voz dela, ela não conseguia ter uma projeção, né? A extensão isso. vocal dela era muito limitada. E a gente investigando com uma boa anamnese, né? Por isso é Sim, importante a gente perguntar, né? É sobre alimentos, sobre como dorme. Nem ela sabia que tinha. sim. Uhum. Daí Foi depois ali que a gente fomos, descobriu. fez exames, viu que tinha mesmo refluxo, né? A gente acabou pegando orientação com o nutricionista para fazer toda uma questão alimentar, uma dieta, resolver o problema do refluxo, a voz ela já Uhum. tem um ganho maior. Melhor. Aí você vai Eu trabalhar acho musculatura. sensacional. Uhum. Eu acho sensacional, porque um profissional ajuda o outro, né? E tudo para benefício do cantor ou profissional da voz, né? A gente está falando cantores aqui porque é voz cantada, né? Mas a gente pode entrar nisso, por exemplo, para quem é professor, né? Usa a voz o dia inteiro. Às vezes tem um problema assim, como refluxo, também vai ter, né? Algo prejudicial, algo que vai ter que forçar mais, né? Então é super legal. Amo, amo, amo trabalhar com esse monte de pessoas, esse monte de equipe que eleva, né, a pessoa e melhora a qualidade de vida e não só de voz, né? Quanta gente aprende com eles, né? Uhum, quanto a gente aprende, exatamente. É cada Eu um na falo sua área. nada assim, todos esses contatos desses professores e cada um, olha, veja isso, olha, veja aquilo. É verdade. Daí você vai estudar, vai buscar mais, né? É muito Aham, legal. é Obrigada. bem legal. Que A legal. Ana tem uma pergunta: alergia atrapalha a saúde da voz? Depende do tipo de alergia, atrapalha sim, né? Principalmente renite. Vamos pegar, né, os casos de renite. O que que a renite faz? Ela causa geralmente uma obstrução nasal. Tampou o Uhum, nariz, por onde que você respira? pela Pela boca. boca. É. Respirou pela boca, o que que acontece com a mucosa que tem dentro da boca e em toda a extensão da nossa laringe? Isso é mucosa. Quando eu falo de mucosa, pensa na partezinha amarela da esponja. Você põe uma Uhum. gota de sabão, de detergente, e faz espuma pro resto da vida, parece que você nunca mais consegue tirar. Não é assim? Então, a mucosa interna da nossa boca, da nossa laringe, ela também faz isso. Ela gruda o que tiver de pó, né? Por isso que o cigarro também é bem prejudicial, né? Então, Uhum. entrou de poluição, né? Não é à toa que a gente precisa respirar pelo nariz, porque ele Uhum. limpa, né? Ele Isso. filtra, ele aquece e ele umedece o ar. Se tirou Uhum. isso do nariz,
A boca ela não vai fazer isso. Ela não vai limpar, ela não vai aquecer, ela não vai filtrar. E nem umedecer. Então o ar, ele entrou seco. Entrou seco, a mucosa, além de segurar toda essa questão de poluição, de poeira, fungos e tudo mais, ela vai ressecar. Você vai ter uma exigência de hidratação muito maior. Então, uma necessidade de estar sempre tomando água ou parando para deglutir, para hidratar essa prega vocal e essa mucosa. Consequentemente, você faz mais um esforço. Fez esforço, prega vocal acaba sendo lesionada. E daí a gente sempre vê, né, aquela pergunta, né? Poxa, mas por que eu tenho que tomar água se a água não vai passar pela prega vocal? Né? Porque você falou que são canais diferentes. São canais diferentes, né? A deglutição tem um caminho e a respiração tem outro, que é o mesmo da fonação. Então, eu sempre coloco assim, que quando você mantém a sua mucosa hidratada, é como se fosse um efeito em cascata. Uma célula vai emprestando ou vai tirando a hidratação da outra. Então, automaticamente vai chegar lá na laringe, lá na prega vocal. Ela não vai ser uma hidratação direta, mas ela vai chegar lá. Por isso que a gente precisa estar sempre hidratando. Existe uma outra maneira de hidratar a prega vocal, além de ficar tomando água? Existe, e a gente utiliza muito, principalmente com cantores, até mesmo antes da performance. Né? Quando vai fazer exercício, quando vai fazer o aquecimento, que é o uso do nebulizador. Eu não sei se vocês já viram. Isso. A Ivete Sangalo, ela faz muito isso. Inclusive, foi uma questão assim, bem cômica, porque acharam que ela estava cheirando drogas antes de fazer a apresentação. Porque ela aparecia com um copinho, um papelzinho, parecia um papel mesmo, mas era um algodão ou uma gaze hidratada com soro, e ela dava uma cheirada e entrava no palco. Então as pessoas acharam que ela estava usando drogas por causa desse movimento rápido. E não, ela estava fazendo uma hidratação direta. Né? A gente pode fazer também no chuveiro. Você está lá tomando banho, né? Aproveitando aquele vapor, você coloca um pouquinho de água quente na mão e suga a água. É ruim, mas é bom. A sensação é ruim, tá? Água entrando, né? Mas o resultado é muito bom. Primeiras vezes, depois você acostuma. É nas primeiras vezes, né, que é estranho você sugar essa água. Depois acostuma. Parece que a água vai lá no cérebro, né? Mas é uma sensação ruim no começo, mas o resultado depois ele é muito bom. E tudo que se tiver de secreção, né? Para quem tem rinite alérgica, isso é muito bom. A Vânia já falando ali, afoga. Não, afoga, né? Um pouquinho. Não afoga, não. Se fizer um pouquinho, isso vai dar certo. Mas tem algumas pessoas que não conseguem se adaptar. Né? Então, é melhor o nebulizador, porque o vaporzinho, né, as gotículas de vapor, elas vão entrando, vão preenchendo, né, as cavidades que a gente tem no nariz, até chegar lá na prega vocal. Né? Então, não tem perigo de afogar. Eu sempre usei, né, indicava e tal para os alunos, e aí eu fiquei com uma fama, né, quando eu morava aí no Brasil, que, não tem necessidade disso e tal. Aí os meus cantores iam lá e tal, antes do culto, né, e tem aquele tempinho, e levava lá o seu nebulizador e ficava lá e fazia os exercícios. Aí disse que, tem que ser aluno da Patrícia mesmo, tudo metido. Aí juntou com a Iris, terminou. Mas não é, né? É um cuidado tão benéfico, né? As pessoas só estudam um pouco. A gente estudou talvez, né? Um pouquinho mais. E aí pode oferecer algo, né, que vai ser de mais qualidade, né? Para o cantor, vai ajudar, principalmente nesse clima de Curitiba, né? Que é totalmente, né? Esquenta, esfria, chove, fica seco. Né? As casas têm muita umidade, muito bolor, muito mofo, muito isso, muito aquilo. Né? Então, a qualidade que isso traz
né? Só usando a dor com soro, não precisa remédio, é só com soro. É hidratação. Hidratação. É ótimo, é ótimo, é ótimo. Isso faz Eu maravilha. uso com o Vincent, né? Porque aqui nos Estados Unidos todas as casas têm ar-condicionado, né? E aqui, como é um período assim muito longo de frio, então você muitas vezes tem que ficar com o ar-condicionado ligado o dia inteiro, né? Agora está começando a primavera, então eu já estou com a janela aberta, o ar está desligado, mas mesmo assim é deserto, então é seco. Então eu uso no Vincent, né? Antes dele dormir, quando eu vejo que está assim meio trancadinho, tem o sorinho, né? Aqui é só a saline, né? Só o sal, não tem remédio nem nada. E coloca ali, dá uma sugadinha, é excelente, né? Ou só coloca ou faz, né? A sucção quando precisa. É excelente, até para bebezinho a gente usa, quanto mais para gente, né? Traz um benefício muito bom. Nada não adianta, né? A gente que tem trabalha muito em escritório fechado, principalmente, né? Ah, você é cantor, mas você não é só cantor, né? Você tem outras atividades além que acabam prejudicando. Então você está lá fechado num escritório com ar-condicionado. O ar-condicionado ele resseca muito. Então a necessidade da hidratação é muito maior. Se você tem outros hábitos, né, nocivos, então você precisa estar sempre se adequando. É legal a gente falar nesse momento até sobre os vários mitos, né? Ah, a questão do gelado. Ah, gelado faz mal para voz? Não. Muitas vezes o quente, ele faz muito mais mal do que o gelado, né? Por exemplo, você vai tomar um sorvete. Se ele está muito gelado, o que você vai fazer? Você coloca na boca e você segura um pouquinho até você sentir que ele está numa posição confortável para deglutir. Agora, se você tomar um chá bem quente e ele está muito quente, o que você vai fazer? Ou você gosta fora, ou você vai engolir rápido. Rápido. Né? Se você está na frente de outras pessoas, você não vai jogar fora, você vai engolir. Então, o choque térmico que ele vai causar é muito maior. Ai, mas eu tomo gelado e faz mal. Isso é uma questão individual. É a propensão da pessoa mesmo. Cada um tem que ter, né, o seu cuidado. Mas o gelado, ele não faz mal para voz. O que ele não é indicado? Ah, eu vou fazer um show, vou cantar a noite inteira e antes de entrar no palco eu vou tomar um galão de água gelada. Isso vai dar um choque térmico na sua mucosa. Você precisa se preparar, você precisa aquecer. Ou o contrário, né? Você cantou a noite inteira, saiu do palco e foi lá e tomou um copão de uma bebida gelada, trincando de gelada. Não, é choque térmico. É a mesma coisa, né, da gente ir fazer uma corrida, tá lá suando e você entrar no chuveiro gelado. Para algumas pessoas isso não vai fazer nada. Mas para algumas pessoas pode dar uma cãibra, pode, sei lá, dar até outros problemas maiores, né? Por causa do choque térmico. Né? Você perceber o que você pode, o que teu corpo aguenta, a tua voz, né? Ou não. E vai ser diferente para mim, vai ser diferente para você, né? Quando você fala dessa questão do gelado, eu lembro daquele cantor de antigamente já, é vivo tudo, do Christian Ralph. A Vânia deve lembrar, porque foi a Vânia que me falou que ele, antes do show ou depois do show, eu acho que era antes, tomava um copão de água gelada e ia pro show e cantava e tal, e tudo certo, né? E não acontecia nada, mas se algum outro cantor vai e faz, pode também não dar tão bom, né? E depende muito da tua estrutura, da tua musculatura. Né? A gente sempre brinca, né? As pessoas que têm uma tonalidade mais escura de pele. Elas, né? A gente brinca muito assim, tem uma voz mais potente, por quê? É característica, é genética. Né? Querendo ou não, toda a constituição de mucosa, ela é diferente. Então, tem que pensar em todas essas coisas. Pessoas têm um pescoço mais largo ou um pescoço mais atarracadinho. Tudo isso é anatomia. Consequentemente, a fisiologia daquela pessoa vai estar ligada à anatomia daquele corpo.
Então, a Uhum. preparação vocal também é diferente. Um dos Uhum. grandes erros que a maioria das pessoas fazem com coral é dar o Uhum. aquecimento vocal igual para todo mundo. Uhum. É. Né? Sejam homens, sejam mulheres, eles fazem o mesmo aquecimento, seja soprano, contralto, tenor, barítono, o aquecimento é igual. Mas a Uhum. exigência da musculatura é diferente. Uhum. Uhum. Né? É que Então, subentende, né? Eu aprendi na faculdade que subentende-se que quem canta no coral, ou algum cantor, ele já fez um trabalho semanal de preparação, né? Então a musculatura dele está preparada, está adaptada. Então você faz um exercício geral, né? Pensando que todos os cantores já estão preparados, só para não deixar de aquecer. É muito difícil isso, porque a gente conhece os alunos, né? E mal às vezes eles estudam, né? Durante a semana. Então, quando chega lá no coral, né? Na verdade, eu ia falar sobre isso e a Ananda já colocou ali, né? E o pessoal que força a voz no ensaio, na hora da apresentação a voz acabou. E é bem isso, né? Quando a gente está em coral, é muita gente, não estou me ouvindo, você já aumenta o volume de voz, e aí você já também não aqueceu adequadamente, como você falou, né? E às vezes pode acontecer isso, né? Acabou a voz. E aí? Né? e é aquela coisa, né? Adianta só o aquecimento vocal 10 minutos antes de você ir cantar? Não, você tem que preparar a tua musculatura. Né? Uhum, Então, hoje eu decidi que eu vou participar de uma maratona. Daqui a um ano. Eu vou uhum, esperar um ano para chegar um mês antes e me preparar? Não. é, Eu já tenho uhum, que ir tendo já, cuidados para capacitar uhum, essa musculatura. E a nossa uhum, prega vocal, ela é composta de dois tipos de musculatura. Nós temos fibras brancas e fibras vermelhas. O que, que quer dizer isso? Vou pegar dois exemplos. Por que, que a galinha bate asa e não voa? Porque a musculatura dela é feita de fibras brancas. Ela cansa muito rápido, ela não tem resistência. uhum, E qual é a diferença? As fibras vermelhas. Então, se eu pegar um corredor de maratona, né, que corre, 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 parece que nunca cansa. Se você olhar para a perna dele, é fininha. Você não vê aquela musculatura torneada. uhum, Então, ela é uma musculatura que ela tem resistência, que ela consegue aguentar o tranco. A uhum, musculatura branca não. A musculatura branca é a musculatura do jogador de futebol, por exemplo. Que ele corre e para. Corre e para. Ele não tem uhum, resistência. Ele tem uma força rápida, mas ela já esgota. Então, uhum, qual o tipo de música que eu quero cantar? Eu vou ser um cantor uhum, lírico? Eu vou ser um cantor popular? Eu vou ser um cantor sertanejo? Então, dependendo do teu público, você também precisa preparar a tua musculatura para atingir uhum, determinadas notas, determinada extensão vocal. E a preparação uhum, vocal, ela acontece por um longo período. uhum, Qual é a importância do professor de canto e da fono? O professor de canto, ele trabalha muito com técnicas, ele vai te dar toda a beleza da voz. Só que por uhum, trás, a fono ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar com a tua fisiologia. Por uhum, exemplo, eu não vou ensinar um aluno, um cantor, a fazer vibrato. Quem vai ensinar é a Patrícia. O que eu vou uhum, fazer é corrigir a musculatura dele no momento que ele está executando aquele determinado som. Essa é a uhum, importância da fisiologia, dessa parceria. O uhum, erro de muitos professores de técnica vocal é que eles não conhecem a parte de fisiologia. uhum, Muitos fonoaudiólogos também não. uhum, Então a gente tem muita questão. Ah, eu fiz fono, e a gente já teve vários pacientes assim. A gente uhum, trabalhou, né? A pessoa recebeu alta, mas o problema voltou depois de um tempo. Por quê? Porque você trabalhou técnica, exercício isolado. Então, uma coisa que é muito uhum, importante
dentro do canto é a propriocepção. É você saber o que é que está acontecendo no teu corpo. Então, nós tivemos uma aluna em comum, que a gente trabalhou muito tempo com isso. Propriocepção. Ó, percebe esse som. O que que você está sentindo quando faz esse exercício? Por que que melhora a voz? Por que que piora? Então, você vai jogando com a propriocepção. A fono, ela não trabalha com a afinação da voz. Quem trabalha com a afinação é o professor de canto. Mas o que que a fono trabalha? Com a musculatura que vai promover essa afinação. Muitas vezes, quando a gente trabalha a musculatura, a gente aumenta a extensão vocal. Então, eu consigo atingir notas mais altas e mais baixas. Por quê? Porque eu tenho uma musculatura mais desenvolvida, mais trabalhada. Então, eu consigo fazer coisas que antes eu não fazia. Porque a musculatura está trabalhada. Sim. Quando não está trabalhada, né? Eu tenho um exemplo de um aluno que ele não pensava, né, na parte de fisiologia. Eu falei, não, você tem que pensar e englobar junto, isso é importante. Não, mas é só nomes complicados e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, a partir do momento que você entender, sua voz vai fazer aquilo que você precisa, aquilo que você quer, né? Tá dominada, ela tá forte, ela tá preparada, teu estudo na semana tá sendo efetivo, né? Não é 10 minutos estudou, tá bom, né? E aí, o que que aconteceu? Ele era um barítono, mas sabe como é? O barítono que é solista, ele tem que ter uma extensão, né? Um pouquinho maior para carregar algumas músicas agudas. Mas ele não conseguia atingir, não conseguia. Demorou um tempo até mudar também, né? Na cabeça, não, eu só voz grave. Não vou sair disso e tal. Então demorou, né? A fase psicológica também, né? De você acreditar que agora você pode, que você está protegido, né? E aí foi indo, que a musculatura foi sendo trabalhada. É lógico que não é aquela qualidade de voz de um tenor, né? O agudo de um tenor, que é ali, né? No topo ali, né? Mas ele consegue atingir muito bem as notas, a extensão melhorou, porque a musculatura foi trabalhada, né? Mas até que o aluno perceba, né? Que ele precisa disso, que ele precisa trabalhar, que precisa estar forte, que aqui, né, a mente está boa também para aceitar essa nova condição, demora um pouquinho, são processos, né? E a propriocepção ela é muito importante, por quê? Porque às vezes o professor fala, coloca a voz aqui na cabeça, coloca a voz no seu... E a pessoa não entende. Como que você vai entender isso? É muito difícil. Então, tem que entender esses mecanismos e o que esses mecanismos estão fazendo no teu organismo. Um exemplo, a maioria dos profissionais fazem exercício de vibração. Aquecimento, relaxamento. Exercício de vibração é para todo mundo. E o que o exercício de vibração faz? Ele estimula a tua corrente sanguínea. Então, os vasos sanguíneos daquela região, eles estão estimulados. Se você estiver num período que você está resfriado, por exemplo, você pode causar um problema muito grande. Porque você aumenta mais ainda a secreção, a circulação naquele lugar. Você pode ter aumento de secreção, você pode ter rompimento de pequenos vasos. Então, os problemas que isso pode causar são muito maiores que os benefícios. Então, cada exercício, ele tem que ser estudado, ele tem que ser idealizado para aquele momento, para aquela performance, para aquele tipo físico, para aquela fisiologia. Então, aí que volta de novo, né? A constituição física do indivíduo. Se hoje ele está bem, nós mulheres temos as questões hormonais, que a gente precisa ver muito. A respiração, como a respiração é importante. Tem muitos cantores que têm uma musculatura super boa, mas a questão respiratória acaba afetando. Não tem um bom apoio, um bom suporte. Aí vai tentar sustentar, faz o quê? Tensiona a laringe. Tensiona a laringe, você sente o cansaço. Cansou depois da performance, por quê? Porque usou inadequadamente. Então, essa questão de respiração também é muito importante. Se a gente está com a respiração muito alta,
a tensão da laringe ela aumenta muito. Então, nós temos que observar a postura corporal, né, porque a gente tem mania de inclinar o corpo para frente. Você inclinou o corpo para frente, baixou o peito, a região torácica ela também já vai ficar apertada. Então, a tua capacidade respiratória também já diminui. Né? Então, dependendo da linha teórica que o professor de canto utiliza, ele vai utilizar, às vezes, questões respiratórias diferentes. Mas a gente sabe que o melhor ainda é a costo-diafragmática, que tem uma abertura maior de costelas, que tem um suporte abdominal, né? Que aquele finalzinho da respiração é o abdômen que vai conseguir segurar, vai te dar todo esse apoio, esse suporte. Então, isso é muito importante. Então, somou a respiração, somou os cuidados, somou toda essa questão do aquecimento, da preparação da musculatura, né? O cantor tem tudo para se desenvolver, para ir bem, sem prejudicar, né? E qual é o maior problema dos cantores? É o nódulo vocal, o calo. Né? Pensa lá, uma prega vocal batendo na outra, o tempo todo. Né? Diz um calo. Sapato apertado, né? Sapato apertado. Tirou o sapato apertado, o calo não é reabsorvido, não volta ao normal? Com a prega vocal é a mesma coisa. Então, adianta você fazer um repouso de 2, 3 meses, o calo sumiu, aí você continua fazendo abuso depois? Não. Então, por que a terapia de fono ela é importante no nódulo vocal? Porque você vai ensinar a pessoa a trabalhar com aquela musculatura. Ele vai ter uma performance adequada sem forçar a musculatura. Sem fazer com que o calo apareça de novo, sem lesionar. E o medo de muitos professores é assustar os alunos. E você teve nódulo uma vez, você vai ter pro resto da vida. Não. Tem professor que fala isso, pelo amor de Deus. Fala isso. Nós tivemos uma aluna em comum que um outro professor falou isso para ela. É verdade. Eu já tinha até esquecido dessa parte. Você nunca mais vai se livrar desse problema. Falei, coitada da pessoa, né? Já perde, né? Então, acabou pra mim. Não posso mais cantar. Não. Falei, não, o calo é como o calo do pé. Se você continuar usando sapato apertado em cima do calo, vai estourar, vai fazer ferida. A prega vocal é a mesma coisa. Se você não tratar, o problema ele pode piorar. Até com questão de indicação cirúrgica. Se você precisou fazer uma cirurgia, aí sim pode ter algum problema que fique permanente. Por quê? Porque se você fez cirurgia, você fez o quê? Você tirou um pedacinho, você costurou, né? Na prega vocal a gente não costura, a gente cola. Então, aonde ficou a marquinha da cola é como uma cicatriz na pele. Aquele lugar, ele vai ficar mais durinho. Então, se a prega vocal, ela é móvel, né? Ela se move como se fossem cílios, né? Aquele movimento ondulatório. Em algum lugar onde ficou aquela marquinha, aquela cicatriz, vai perder um pouco a mobilidade. E isso não quer dizer que a sua voz não vai prestar o resto da vida. Não. Você ainda consegue recuperar. O nódulo é muito mais fácil. Com exercício, com uma readequação postural, respiratória. Se tirou o abuso, tirou o mau uso, você conseguiu utilizar bem a sua voz, o nódulo volta e nunca mais aparece. Por que ele nunca mais aparece? Porque daí você aí volta a propriocepção. Porque quando você abusa, você já está percebendo. Eu já comecei a abusar. Eu preciso relaxar, eu preciso fazer exercício. Você mesmo vai se condicionando, não depende de fono pro resto da vida. Agora, você pode fazer os exercícios, né? Agora, se você vai para aquela fono ou para aquele professor que só ensina técnica, 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 exercício, 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 você vai depender dele pro resto da vida. Você não sabe. Sozinho não consegue, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos. Tente estudar sozinho e seja tão chato, tão criterioso como eu. Pense, o que eu preciso melhorar? E aí, o que tem me ajudado muito é a questão de gravação, né? Eu acho que é super importante você
fazer os exercícios, fazer a sua música, você grava. Ah, mas eu não gosto da sua voz. Então já tem um problema aí, né, de aceitação. Então é cada Ah, vez mais um áudio mesmo para ele. Me mande um áudio de tal exercício assim. Daquela música, o minuto tal, não sei o que lá, né? E a pessoa vai começando a se adaptar e vai ficando, né, tendo essa própria percepção. Acho que aqui a professora ia falar tal coisa, ó, aqui não soou muito bem. Se a gente não consegue fazer esse exercício, é realmente, né? Vai ficar lá dependente do profissional para sempre, né? e Eu tenho uma pergunta. só o Pode fato falar. de a gente fazer o exercício na frente do espelho muda tudo. Uhum, muda. Porque a pessoa está ali, ela está se enxergando, ela está monitorando aonde está a Uhum, respiração, aonde está o foco de tensão. Então ela começa a controlar uhum. e ela começa a se conhecer. Isso, é isso aí. É muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui que ela não está aqui no nosso Instagram, mas a pessoa me mandou pelo WhatsApp ontem, quando ela ficou sabendo da live. Ela Ah, falou: olha, eu legal. não vou assistir, eu vou assistir depois do meu trabalho, mas eu queria perguntar. Falei: então tá bom. Vai lá. Eu tenho quase certeza que ela foi aluna nossa, mas sabe assim, aquela vaga lembrança que faz muito tempo. Então ela perguntou assim: ela fez um trabalho com fono, fez um trabalho com professor, e aí ela já tem essa questão da propriocepção, e ela pergunta: sempre que eu senti um incômodo parecido com o que eu sentia quando eu ia na fono, eu devo repetir os exercícios? Isso vai me trazer uma melhora? Não sei se deu para entender, A né? É gente a teria questão que. da eu tô lá, forcei e tal, não sei o quê, mas eu já tinha o conhecimento prévio, porque eu já passei com a doutora Iris, né? E aí eu Aham. lembro que eu fazia esse exercício, esse, aquele. Então, para sempre ela tem que ficar assim, com esses exercícios guardados, né, lá na memória dela, e fazer quando ela sentir essa incomodação novamente. Na realidade, sim, a tendência desse incômodo é ele diminuir ou ele parar. Né? O Ou incômodo, parar. Uhum. ele não pode ocorrer sempre. Por que Isso. acontece o incômodo no momento que você está fazendo a terapia? Porque você está readequando uma musculatura. Poxa, eu fui para Uhum. academia. Primeira semana de academia, você sai arrebentado. Né? Uhum. No segundo dia, você já não quer nem ir mais porque dói tudo. No terceiro, Uhum. vai diminuindo. No quarto, vai diminuindo. Passou. Você não sente mais dor. O que você faz? Uhum. Você coloca um pouquinho mais de peso, você intensifica um pouco mais o exercício, porque você está trabalhando a musculatura, certo? Então, a Uhum. partir do momento que a musculatura atingiu um ápice que é legal para aquela performance, o incômodo ele não pode mais existir, tá? Então, o que Uhum. que acontece? Ah, eu senti um incômodo, é porque eu estou usando a minha voz de uma forma errada. Então, aí entra de novo o abuso ou o mau uso. Né? Uhum. O que que o exercício vai fazer? Ele vai trabalhar algumas áreas, né? Ou ele vai Uhum. relaxar, ou ele vai aquecer aquela musculatura. Então, cada exercício ele age de um jeito na musculatura. Então, é bom fazer o Uhum. exercício? É bom. Mas é importante investigar por que que esse incômodo está se repetindo novamente. Né? Então, a Uhum. pessoa. E a própria percepção? Poxa, eu sei que tem alguma coisa errada. Mas o que está errado? Uhum. Né? Eu sei É, que esse exatamente. exercício, eles são bons para isso e para aquilo e para aquilo. Mas será que é isso, Uhum. aquilo que eu tô tendo? Então, é importante a gente sempre investigando. Por que que a gente recomenda, né? Profissional da voz deve fazer o exame cotorrino periodicamente. De 6 em 6 Uhum. meses ou de pelo menos uma vez por ano. Uhum. Né? É, pode Conforme mudar, né? a tua intensidade de atividade, né? Às vezes de Uhum. 6 meses é necessário, porque você exige muito da musculatura. E o que que a gente faz? A gente canta, a gente fala, a gente grita, a gente dorme, a gente tem resfriado, a gente toma gelado, a gente toma quente, a gente toma picante, a gente toma leite. Uhum. É, Né? exatamente. Ah, nossa, mas você falou do leite, o leite não é bom para voz? Não. O leite, o chocolate, os derivados, ele não é bom para a voz. Por quê? Porque ele faz
a secreção, né, a nossa saliva fica muito mais espessa. Então, você está resfriado, tira o leite da tua dieta. Os derivados, para que ela, né, a tua saliva, a tua mucosa, ela consiga ficar mais hidratada. E muita água, muita água. Com certeza. É esse o ponto mesmo. Eu falei assim, mas o que você está fazendo agora, né? Aí ela, tô fazendo isso, isso, isso e aquilo. Eu falei, olha, eu acho que era bom você passar no médico, fazer seus exames. Não, mas eu já fiz a fono. Eu falei, então tá bom, assiste a live lá, tá bom? Porque é isso mesmo, né? De um período para o outro, de 6 meses, né, na nossa vida, muda tanto, né? Então, é importante sempre estar investigando, né? A gente, principalmente, né, quando está muito perto do ciclo menstrual, tem muita variação na voz. Então, a gente precisa ficar atento a isso também. Né? Porque daí você tem uma performance bem naquela semana, já a exigência já é maior também. Ai, ai. É isso aí, que legal. Tem alguma pergunta aqui, será que a gente não viu? A Nanda tinha colocado, acho que alguma questão sobre a voz de cabeça e de peito. Acho que era isso. Tá. Qual a diferença entre voz de cabeça e voz de peito? Tem muita gente, né, que fala sobre isso. Né? A todo momento também fala sobre falsete, né? Vamos pensar assim, né? Quando você fala voz de cabeça, o que você imagina? Ela é uma voz que ela está projetada mais para cima, né? Vou falar bem a grosso modo, né? E uma voz de peito, você está jogando ela mais para baixo. Então, se a gente for olhar, voz de peito, por que a voz de peito ela é ruim? Porque ela está abaixo da laringe. Onde está teu peito? Teu peito está abaixo da laringe. O que você faz? Isso. O que você faz com a voz de peito? Você tensiona muito mais a laringe. Então é como se você pegasse o teu pescoço e esganasse. Você está estrangulando a tua voz e a tua voz, ela tá. Você precisa fazer mais força para ter uma projeção. Você tem mais necessidade de ar, mais apoio respiratório. Então ela é prejudicial porque ela faz muita tensão. Ela é muito prejudicial nisso. Ela tensiona a laringe. Tensionou a laringe, prega vocal também está tensionada. Então, a ocorrência de alterações, de problemas de nódulo e outros, né, ou muitas fendas, o que é a fenda? O fechamento incompleto da prega vocal, muitas vezes ocorre com essa voz de peito. Tá? Então, a voz de cabeça é quando você faz uma projeção da tua voz mais para cima. Lembra que eu falei da fonte e do filtro? Né? Você o filtro de maneira mais adequada. Né? Então, existe muito isso, né? A voz de cabeça para determinado tipo de voz. A voz de cabeça é para quase tudo, né? Porque você está utilizando os filtros mais adequados. Né? O que você vai fazer? Né? Vamos pegar assim, a voz mais grave e mais aguda. Qual que é a diferença? Quando eu pego uma bexiga, eixo de ar, e eu puxo ela, eu estico, qual é o som que sai? Sai um som bem agudo, certo? Porque eu estiquei, né? Então, é a mesma coisa. A prega vocal, quando ela está mais esticada, ela vai produzir um som mais agudo. Quando eu faço a minha prega vocal está mais esticada. Quando eu faço a minha prega vocal, ela está mais gordinha, digamos assim, e ela está mais pertinho. Então, eu tenho muito mais massa vibrando no grave e menos massa no agudo. Aí as pessoas dizem assim, eu tenho nódulo, eu tô com calo, então eu vou agudizar mais a minha voz, porque daí a minha voz fica mais bonita. Claro que pode ficar mais bonita, porque você tá esticando, né? Então, menos massa vibrando, o teu nódulo não vai vibrar tanto, mas ele vai deixar de estar ali? Aí você está fazendo o que com o teu calinho? Você está esticando ele junto. Sim. Então, a gente também é uma aluna em comum, né?
que o profissional, né, o professor fazia isso, né? Eu digo professor, mas pode ser professora, né? Enfim, Uhum. é um erro assim que a gente pegou gravíssimo, né? De muitos alunos que vinham desse mesmo determinado professor. E aí, então tá, você tá com tal problema, então você é soprano, então vamos jogar pro contralto. Ou você é, né, contralto, então vamos jogar pro soprano. Pra, tipo assim, se livrar do Uhum. problema, né? Porque não tratava, mas daí jogava a bomba lá, porque a aluna já perdia os graves, perdia agudo, perdia nota, perdia aquilo, e rouquidão. Ah, então vai lá pra Patrícia e pra Iris que ela A resolve. resolver lá. É a Resolver mesma, lá. aquela mania que o povo tem de esticar o pescoço para cantar. Uhum, uhum. Melhora a qualidade da voz. É claro que melhora. Nós, audivelmente, quando você escuta, a tua percepção de voz, ela é melhor. Mas e a sensação Uhum. dentro depois, como que fica? Né? Porque É. você criou um movimento que você tirou a laringe do lugar. Uhum, Você uhum, virou ela realmente, você esticou. Então a tua prega vocal, ela tá toda esticada ali dentro. Né? Então, uhum, você faz mecanismos compensatórios muito grandes para uma qualidade de voz mínima. uhum. O resultado disso, você fazendo esses mecanismos compensatórios sempre, 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 daqui a pouco você destruiu a tua voz. É, Né? E a gente verdade. percebe pessoas que cantam muito, a qualidade da voz, como vai diferenciando, sem ter técnica, sem ter preparação. E a gente Uhum, sabe hoje, tem cantores muito bons que eles têm grandes problemas de prega vocal. É o próprio uhum, Daniel. O Daniel, o Daniel, cantor sertanejo, ele tem um desvio de prega vocal. Uma prega uhum, vocal é mais alta que a outra. Só que a uhum, gente não diz. Por quê? Porque ele foi e ele criou um mecanismo, ele fez uns ajustes e depois ele foi refinar aquele ajuste na fono. uhum. Então, ele É também fez verdade. fono. Né? Então eu brinco, Né? principalmente com criança, né? Ai, mas eu tenho que Uhum, fazer fono. Ah, mas fono faz cantor, faz locutor, faz ator de novela, de teatro. Né? é Fono pra todo super mundo. importante. É verdade. Puxa, é tanta informação legal, né? E tantos casos compartilhados, assim, que faz um filme aqui na minha cabeça, né? Vai Você rodando. escreveu um livro, né, Paty? Ah, dá pra gente escrever um livro, olha, é uma ideia. E assim, às vezes assim, quem tá ouvindo, né, a live tá aqui ou vai ouvir outro dia, pode dar uma impressão ou uma sensação de que nunca vai ser possível, né, conseguir e adequar. Mas eu digo, né, que é possível. Tanta gente a gente já conseguiu consertar, começar do zero. Tem todo tipo de cantor, né? Aquele Aham. que começa do zero, aquele que já vem cheio de problema, aquele que passou por cirurgia, né? Sempre tem recuperação. E aí vem na pergunta da Nanda, né? Todo mundo pode cantar bem? Eu acredito que sim. Sim, sim. Porque, olha, tanto Todo caso. mundo pode, né? O que a gente tem que pensar, né? Duas coisas. O que é cantar bem e qual é Uhum, o seu modelo, né? uhum, Eu quero cantar como, sei lá, Celine Dion. uhum. A minha fisiologia Vai permite falar. isso? É. Às vezes não. Então eu tenho Uhum, que pensar assim, o que que para mim é cantar bem e qual é o uhum, meu ideal. Então muitas vezes a gente erra porque a gente quer imitar vozes. uhum. Né? Não Você não tem tem como, né? a tua característica vocal individual, né? E a gente Uhum, precisa ter isso. Eu posso uhum, sim utilizar a imitação como um instrumento de técnica, como um instrumento de preparação. É óbvio, até você achar a tua identidade. uhum. É Mas verdade. todo mundo pode, todo mundo pode. Assim como todo mundo É. pode virar um corredor, como todo mundo pode virar né, fazer natação, virar um todo mundo pode. O Uhum, quesito é a preparação que você precisa para isso. Alguns vão demorar um uhum, pouquinho mais, outros vão demorar um pouquinho menos. uhum. E daí entra aquela coisa, eu estou disposto a quê para atingir esse objetivo?
Uhum. Né? Porque muitas pessoas acham que a gente vai lá e faz uma mágica. Uhum. Não é? E não. Você precisa de dedicação, disciplina, Isso. esforço. Uhum. É o que eu Né? sempre digo para os meus alunos, a voz é como a tua Digital. digital. Então, Deus coloca para você ali uma voz. E aí você pode explorar ela ao máximo, né? Com a técnica, com a fisiologia, uma respiração adequada, com uma alimentação legal. E você consegue atingir, né, o seu potencial. Agora, quando nada é trabalhado, ou você só quer ficar numa imitação, às vezes ela pode trazer muito prejuízo para você, né? Porque não está, né, dentro do que você pode fazer, né? Dentro da tua anatomia, né? Da tua fisiologia. E você fica ali, né? Sempre dependente, né? Dessa questão, né? De imitação. O que eu também acho muito legal. Eu não sei se está aqui ainda, mas a Vânia é uma pessoa que eu conheci, ela imitando muitas vozes. A Nanda, dá uma olhadinha aí nos participantes para ver se a Vânia está aqui ainda. E aí eu tive o privilégio, considero mesmo um privilégio, assim, de ter dado aula para ela. E eu acredito que nas últimas aulas ali que a gente teve, eu consegui ouvir a voz da Vânia. E para mim foi tão legal, tão gratificante, sabe, ser, assim, ela é uma artista completa, né? Ela canta muito bem. Ah lá, eu tô aqui, bonitinha, né? Muito bem, é compositora, puxa, tanta coisa legal, mas sempre ficava imitando alguém, né? Eu acho que eu posso usar ela porque ela é minha super amiga, sabe disso, eu amo de coração você, amiga. E aí, quando eu percebi, nas últimas aulas que eu dei para ela, olha, uma voz diferente, essa é a dela. É muito parecido com o timbre falado e tal, e eu fiquei emocionadíssima, assim, porque eu consegui fazer com que ela percebesse, né, e encontrasse a voz dela, né, e não uma imitação. Mas eu amo também quando ela faz as imitações. Vamos fazer uma live de imitação, amiga. Que legal. É impressionante também como a pessoa consegue, né? Eu não tenho essa facilidade de fazer tantas imitações, e voz da Ivete Sangalo, e voz da Cláudia Leite, e voz de não sei quem, e ela tem essa habilidade, é uma habilidade, né? Mas E você são também não habilidades que estão aonde? segura. No filtro. Né? Exatamente. Porque você faz caras e bocas, né? Às vezes você faz um biquinho, a tua voz muda, às vezes você faz um sorriso, a tua voz muda. Então, tudo isso é técnica, é habilidade que você vai desenvolvendo. Né? Mas você É isso precisa aí. saber o que acontece nessa parte do filtro. Filtro, exatamente. Gente do céu, nosso tempo está acabando. A gente falou tanta coisa legal e eu queria continuar, mas vai cortar o vídeo. Então, doutora Iris, te agradeço muito e fica convidado para uma próxima live, porque eu sei que a gente não terminou, né? De Daí, o falar pessoal e vai tem. mandando perguntas aí pra gente trocar Eu na sequência. caixinha de perguntas abertas depois, e aí para conseguir, né, fazer bem certinho tudo que precisa e as dúvidas, e depois a gente vai mandando, tá? Outra Ok. coisa que eu me lembro que tenho é um videozinho mostrando os dois tubinhos, né? Quando fecha, outro abre, da questão de respiração Da e pronto, epiglote, eu tenho um videozinho, vou te mandar para ver se você aprova, e aí depois a gente Se coloca. você pesquisar na internet os vídeos de deglutição, a maioria deles tem o movimento da epiglote baixando e levantando. A É prega bem vocal bacana. é muito legal. Gente, então muito obrigada a todo mundo que está assistindo agora. Vânia, vamos conversar sobre isso. Muito obrigada pela sua participação e de cada um, que eu não consigo aqui enxergar todo mundo. Mas muito obrigada, e quem vai assistir ainda, aproveite. Essa live está sensacional. Muito obrigada, doutora Iris. E nos falamos em breve. Bom, espero que seja útil aí para todo mundo e que tenha servido de incentivo para que você estude mais e melhore sua voz, tá bom? Amém, Um beijo. amém. Beijo. Até. Beijo. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.